Ela passou a vida buscando respostas e encontrou um milionário com segredos. A revelação de que era a filha perdida destrói tudo o que ela acreditava. Mas o pedido dele, ser sua esposa, muda o rumo dessa história proibida. Nada prepara o coração para verdades que chegam tarde demais. Conta aí o que mais mexeu com você. Sua presença transforma essa comunidade. Permaneça aqui. O final vira tudo ao avesso. A manhã chegava devagar pelo bairro da Vila Mariana, em São Paulo, trazendo consigo o cheiro de café fresco e pão quentinho que subia pelas janelas abertas dos apartamentos antigos. Helena acordou antes do despertador, como sempre. Aos 28 anos, carregava nos ombros uma responsabilidade que parecia ter nascido com ela, uma espécie de peso silencioso que a fazia levantar mais cedo, dormir mais tarde e estar sempre alerta para as necessidades dos outros antes das próprias. Ela se vestiu sem fazer barulho, passou os dedos pelos cabelos castanhos que caíam lisos até os ombros e caminhou descalça até a cozinha do pequeno apartamento de 2 quartos, onde dividia a vida com a mãe, Marta, e a irmã mais nova, Júlia. A rotina era sempre a mesma. Preparar o café, deixar tudo pronto para que Júlia acordasse e encontrasse a mesa posta, verificar se a mãe havia tomado os remédios da pressão alta, arrumar a casa antes de sair para o trabalho na loja de roupas do Shopping Morumbi. Mas naquela manhã havia algo diferente no ar, uma inquietação que Helena não conseguia nomear. Talvez fosse o jeito como a luz entrava pela janela da sala, atravessando as cortinas desbotadas e desenhando sombras alongadas no chão de taco gasto pelo tempo. Ou talvez fosse apenas cansaço. Cansaço de viver sempre no piloto automático, de nunca parar para pensar no que realmente queria para si mesma. Júlia apareceu na cozinha ainda de pijama, bocejando e sorrindo ao mesmo tempo. Ela tinha 23 anos, era o oposto de Helena em quase tudo. Enquanto Helena era contida, observadora e silenciosa, Júlia era pura energia, risadas altas e planos mirabolantes que mudavam a cada semana. Trabalhava como recepcionista em uma clínica de estética na Avenida Paulista e vivia contando histórias engraçadas sobre os clientes famosos que apareciam por lá. "Bom dia, mana. Você fez aquele pão de queijo que eu amo?" perguntou Júlia, já abrindo a geladeira e pegando o suco de laranja. Helena sorriu de canto, aquele sorriso discreto que era sua marca registrada. "Fiz. Estão no forno, só esquentar." Júlia pegou um pedaço ainda quente e deu uma mordida grande, falando com a boca cheia. "Você é a melhor, sabia? Quando eu ficar rica, vou te contratar como minha chefe de cozinha particular." Helena balançou a cabeça, servindo o café em 2 xícaras. "Você e seus sonhos de ficar rica, Ju. Um dia você me explica como vai fazer isso ganhando salário mínimo. Vai aparecer uma oportunidade. Tenho certeza. Algum cliente milionário vai se apaixonar por mim, me levar para viajar o mundo, essas coisas." Júlia deu de ombros, como se estivesse falando da previsão do tempo. "Ou então vou ganhar na loteria. Ainda não decidi qual das 2 opções prefiro." Helena riu baixinho, mas não disse nada. Júlia sempre teve essa leveza, essa capacidade de sonhar alto e acreditar que a vida lhe devia algo especial. Helena nunca teve essa sorte. Desde pequena, sentia como se precisasse provar que merecia existir, que tinha valor, que não era um peso para ninguém. E por isso trabalhava dobrado, cuidava de todos, renunciava aos próprios desejos, sem nem perceber que estava fazendo isso. A mãe delas, Marta, entrou na cozinha pouco depois. Tinha 52 anos, mas aparentava pelo menos 10 a mais. O rosto marcado por rugas profundas, os olhos cansados, os ombros levemente curvados, como se carregasse um fardo invisível. Trabalhava como faxineira em prédios comerciais da região da Faria Lima e voltava para casa sempre exausta, falando pouco, comendo menos ainda. "Bom dia, mãe", disse Helena, empurrando uma xícara de café em sua direção. "Tomou os remédios?" Marta assentiu, mas não olhou nos olhos da filha. Havia sempre algo nela que parecia distante, como se estivesse presente apenas no corpo, mas com a mente em outro lugar, outro tempo. Helena já havia se acostumado com isso.
Júlia, por outro lado, nunca ligou muito. Achava que a mãe era apenas uma pessoa naturalmente séria, do tipo que não gosta de conversa fiada. Depois do café, Helena se arrumou rapidamente e saiu para pegar o metrô. O trajeto até o shopping levava quase 1 hora, mas ela gostava daquele tempo sozinha, com os fones de ouvido, ouvindo músicas antigas que a faziam sentir uma nostalgia de algo que nunca viveu. Durante o caminho, observava as pessoas ao redor. Jovens estudantes com mochilas pesadas, executivos de terno consultando o celular, vendedores ambulantes oferecendo balas e chocolates. Cada um com sua história, seus problemas, seus sonhos guardados no peito. Chegou à loja às 9 em ponto, como sempre. A gerente Simone, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelos loiros platinados e unhas sempre impecáveis, cumprimentou Helena com um sorriso mecânico e logo começou a dar ordens sobre a organização das araras de roupas que haviam chegado no estoque. Helena obedeceu sem questionar. Era boa no que fazia, eficiente, educada com as clientes. Nunca reclamava. Por isso mesmo nunca recebia aumento. As pessoas boas, pensava ela às vezes, eram sempre as mais exploradas. As horas passaram devagar. Atendeu algumas clientes, dobrou roupas, organizou o estoque, almoçou um sanduíche rápido na praça de alimentação. Quando o relógio marcou 6 da tarde, estava cansada, mas aliviada por poder ir embora. Pegou a bolsa, deu tchau para as colegas e desceu as escadas rolantes em direção ao metrô. Foi ali, naquele corredor cheio de lojas e pessoas apressadas, que algo estranho aconteceu. Helena sentiu um olhar. Não era um olhar comum, daqueles que você sente, mas ignora. Era um olhar intenso, penetrante, que a fez parar no meio do caminho e virar a cabeça instintivamente. E foi quando viu um homem, parado a alguns metros de distância, observando-a fixamente. Ele devia ter uns 50 anos, talvez 55, alto, de ombros largos, vestindo um terno impecável de cor grafite que contrastava com o ambiente casual do shopping. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás. O rosto era bonito, marcado por linhas que denunciavam anos de experiência, talvez de sofrimento também. Mas o que mais chamou a atenção de Helena foram os olhos dele. Olhos castanhos escuros, profundos, que pareciam carregar um peso enorme. E esses olhos estavam fixos nela, como se estivesse vendo um fantasma. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem era aquele homem? Por que a olhava daquele jeito? Ficou paralisada por alguns segundos, sem saber se devia continuar andando ou dizer alguma coisa. Mas antes que pudesse decidir, ele deu um passo à frente, como se fosse se aproximar. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo naquele olhar que a assustava e, ao mesmo tempo, a intrigava profundamente. Mas então uma mulher passou entre eles, empurrando um carrinho de bebê, e a conexão se rompeu. Helena aproveitou o momento, virou-se rapidamente e saiu apressada em direção ao metrô, sem olhar para trás. Durante todo o caminho de volta para casa, não conseguiu tirar aquele homem da cabeça. Quem era ele? Por que a havia olhado daquele jeito? Era apenas coincidência? Mas algo dentro dela dizia que não. Havia algo naquele olhar que parecia reconhecimento, como se ele a conhecesse de algum lugar. Mas isso era impossível. Helena tinha certeza de que nunca o havia visto antes na vida. Quando chegou em casa, encontrou Júlia no sofá, assistindo a uma novela e comendo pipoca. A mãe já havia saído para o trabalho noturno. Helena deixou a bolsa na cadeira, foi até o quarto trocar de roupa e voltou para a sala, sentando-se ao lado da irmã. "Você está estranha", disse Júlia, olhando para ela de soslaio. "Aconteceu alguma coisa?" Helena hesitou. "Não, só cansaço." Júlia não pareceu convencida, mas não insistiu. Voltou a prestar atenção na novela, comentando sobre o triângulo amoroso que estava acontecendo entre os personagens principais. Helena tentou se concentrar na tela, mas sua mente estava longe. Aquele homem, aqueles olhos, aquele olhar. Na manhã seguinte, Helena acordou com a sensação de que algo estava prestes a mudar.
Não sabia explicar o que era, mas sentia no peito, como uma pressão suave que não a deixava respirar completamente. Preparou o café como sempre, arrumou a casa, saiu para o trabalho. Mas dessa vez, no metrô, ficou mais atenta às pessoas ao redor, como se esperasse ver aquele homem novamente. E não demorou muito para isso acontecer. 3 dias depois, ele apareceu na loja. Helena estava dobrando uma pilha de blusas quando sentiu novamente aquele olhar. Levantou os olhos e lá estava ele, parado perto da entrada, vestindo outro terno impecável, dessa vez azul marinho. Ele não disfarçou, olhava diretamente para ela, como se estivesse esperando por esse momento há muito tempo. O coração de Helena disparou. Ela deixou as blusas sobre o balcão e deu alguns passos em direção a ele, sem nem saber direito por quê. Talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse raiva. Quem aquele homem pensava que era para ficar perseguindo-a daquele jeito? "Posso ajudar?" perguntou Helena, tentando manter a voz firme. O homem a olhou de um jeito que ela nunca havia sido olhada antes. Havia surpresa naquele olhar, mas também algo mais, algo que parecia dor, arrependimento, esperança. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareceram travar em sua garganta. Ficou ali, parado, apenas olhando para ela, como se estivesse tentando decorar cada traço do seu rosto. "O senhor precisa de algo?" insistiu Helena, agora com um tom mais seco. "Porque se não precisa, por favor, pare de me seguir." Ele finalmente falou, e sua voz era grave, rouca, carregada de emoção. "Me desculpe, eu não queria assustá-la. Meu nome é Eduardo Almeida, e eu preciso muito falar com você." Helena cruzou os braços desconfiada. "Falar comigo? Sobre o quê?" "Eu não te conheço." Eduardo deu um passo à frente, mas parou ao perceber que ela recuou instintivamente. "Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu estou procurando alguém há muito tempo, e eu acredito que você pode me ajudar." "Procurando quem?" "Minha filha." Helena franziu a testa. "Sua filha? E o que eu tenho a ver com isso?" Eduardo hesitou. Olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Então baixou a voz. "Posso falar com você em particular? Eu sei que você deve estar achando isso tudo muito estranho, mas por favor me dê apenas alguns minutos. Eu prometo que vai fazer sentido." Helena estava dividida. Parte dela queria mandar aquele homem embora e nunca mais vê-lo, mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, estava curiosa. Havia algo nele que a intrigava profundamente, algo familiar, mesmo que ela não conseguisse identificar o quê. "Eu não posso sair daqui agora, estou trabalhando." "Então depois? Quando você sair?" Helena respirou fundo. "Eu saio às 6. Eduardo assentiu, aliviado. "Vou estar esperando, na praça de alimentação." E antes que Helena pudesse dizer mais alguma coisa, ele saiu da loja, deixando-a ali parada no meio das araras de roupas, com o coração acelerado e 1000 perguntas rodando na cabeça. O resto do dia passou em câmera lenta. Helena não conseguiu se concentrar direito no trabalho. Simone chamou sua atenção 2 vezes por ter colocado preços errados nas etiquetas. Quando finalmente o relógio marcou 6 horas, Helena pegou a bolsa e foi até a praça de alimentação andando devagar, tentando organizar os pensamentos. Eduardo estava sentado em uma das mesas do canto, tomando um café e olhando para o celular. Quando viu Helena se aproximando, levantou-se imediatamente, gesticulando para que ela se sentasse. Ela obedeceu, mas manteve a postura rígida, defensiva. "Obrigado por vir", disse Eduardo, sentando-se novamente. "Eu sei que você deve estar se perguntando quem eu sou e o que eu quero, e eu vou te explicar tudo. Mas primeiro, preciso que você me diga uma coisa. Você tem uma irmã mais nova?" Helena sentiu um calafrio. Como ele sabia disso? "Tenho." "Por quê?" "E sua mãe? O nome dela é Marta?" Helena levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. "Como você sabe disso? Quem você é de verdade?" Eduardo levantou as mãos em um gesto de paz. "Por favor, se acalme. Eu vou te explicar tudo. Só me dê uma chance." Helena respirou fundo, pegou a cadeira e sentou-se novamente, mas seus olhos estavam fixos nele, alerta, pronta para sair correndo se necessário.
Eduardo começou a falar devagar, como se cada palavra fosse difícil de pronunciar. Há 28 anos, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu tinha um relacionamento com uma mulher chamada Marta. Éramos jovens. Ela trabalhava como empregada doméstica na casa dos meus pais. Eu era um garoto mimado, irresponsável, que não entendia as consequências dos próprios atos. Quando descobri que ela estava esperando um filho meu, meus pais me obrigaram a terminar tudo. Disseram que aquele relacionamento ia destruir a reputação da família, que eu precisava casar com alguém do nosso meio social. Eu fui covarde. Eu a deixei e nunca mais a vi. Helena estava pálida. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está dizendo que você é meu pai? Eduardo balançou a cabeça. Não, eu não sei. Eu passei os últimos meses procurando por Marta, tentando descobrir o que aconteceu com o bebê. Encontrei registros, documentos antigos, e tudo me levou até vocês. Mas eu não sei qual das duas é minha filha. Sei que Marta teve 2 meninas, você e sua irmã. E eu preciso descobrir qual delas é minha. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Isso não faz sentido. Minha mãe nunca falou de você. Nunca falou que meu pai era um milionário. Ela não sabia que eu me tornei isso. Quando a deixei, eu era apenas um garoto de família rica. Construí minha fortuna depois, com muito trabalho e muitos erros. E durante todos esses anos, nunca consegui me perdoar pelo que fiz. Procurei por ela, por vocês. Mas foi como se tivessem desaparecido. Até agora, Helena estava tremendo. Levantou-se novamente, dessa vez com menos raiva e mais confusão. Eu preciso ir. Isso é loucura demais. Espere, disse Eduardo, segurando levemente no braço dela. Eu entendo que isso é um choque, mas por favor não fuja. Eu só quero uma chance de consertar o que fiz de errado. Quero conhecer minha filha. Quero fazer parte da vida dela se ela me deixar. Helena puxou o braço de volta. Você não pode simplesmente aparecer depois de quase 30 anos e querer fazer parte da nossa vida. Não funciona assim. Eu sei, mas eu preciso tentar. Helena saiu dali sem olhar para trás, com as pernas trêmulas e a cabeça cheia. Entrou no metrô no automático, sentou-se em um canto e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Tudo o que ela achava que sabia sobre sua vida, sobre sua família, sobre si mesma, havia sido abalado em questão de minutos. Quem era aquele homem de verdade? Ele estava dizendo a verdade? E se estivesse, o que isso significava? Qual das duas era realmente filha dele? Helena ou Júlia? Quando chegou em casa, encontrou a mãe sentada na sala, coisa rara. Marta estava olhando para a parede, com os olhos distantes, como se estivesse em transe. Helena sentou-se ao lado dela, ainda abalada. Mãe, precisamos conversar. Marta virou o rosto lentamente, e Helena viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Puro e simples medo. Você sabe de alguma coisa que eu não sei, não sabe? Perguntou Helena, sua voz tremendo. Marta fechou os olhos. O que você quer saber, filha? Hoje um homem me procurou. Disse que se chama Eduardo Almeida. Disse que você o conheceu há quase 30 anos e que ele pode ser o pai de uma de nós. Isso é verdade? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marta abriu os olhos e havia lágrimas descendo pelo rosto. Ela não precisou responder com palavras. A verdade estava ali, estampada em seu rosto. Helena sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Então é verdade. Marta assentiu, as mãos tremendo no colo. Eu tentei esquecer. Tentei proteger vocês, mas eu sabia que um dia ele poderia aparecer. Qual de nós é filha dele? Helena perguntou, mesmo já temendo a resposta. Marta hesitou. Olhou para a filha e então disse, em um sussurro quase inaudível, Júlia. Júlia é filha dele. Helena sentiu uma facada no peito. Não sabia por que aquilo doía tanto. Deveria sentir alívio. Não, deveria ficar feliz por não ter o sangue daquele homem que apareceu do nada e virou sua vida de cabeça para baixo. Mas em vez de alívio, sentiu uma dor profunda, uma sensação de perda que ela não conseguia explicar. E eu? Perguntou Helena, a voz falha. Quem é o meu pai? Marta desviou o olhar.
Não importa. Ele não está mais aqui. Helena não insistiu. Levantou-se, foi até o quarto e se trancou lá, deitando-se na cama e abraçando o travesseiro com força. Chorou em silêncio, sem entender direito por que estava chorando. Talvez fosse pelo choque da revelação, ou talvez fosse porque, pela primeira vez na vida, sentia que não pertencia completamente a lugar nenhum. Não era filha de Eduardo, não sabia quem era seu pai. E Júlia, sua irmã caçula, era, na verdade, meia-irmã. Tudo o que ela conhecia como sua vida, sua identidade, sua história, estava desmoronando. E o pior de tudo era que ela não conseguia parar de pensar no olhar de Eduardo. Naqueles olhos castanhos escuros que pareciam procurar por algo que ele havia perdido há muito tempo. Naquela voz rouca carregada de arrependimento, naquela presença que a incomodava e, ao mesmo tempo, a atraía de uma forma que ela não conseguia compreender. Quando Júlia chegou em casa, meia hora depois, encontrou a mãe chorando na sala e Helena trancada no quarto. Bateu na porta, preocupada. "Mana, o que aconteceu?" "Abre aqui." Helena abriu a porta, os olhos vermelhos. Júlia entrou rapidamente e fechou atrás de si. "O que foi? Você brigou com a mãe?" Helena balançou a cabeça. Sentou-se na cama e fez um sinal para que Júlia se sentasse também. "Preciso te contar uma coisa. E você precisa prometer que vai me ouvir até o fim sem surtar." Júlia franziu, a testa apreensiva. "Está me assustando." Helena respirou fundo e começou a contar. Falou sobre Eduardo, sobre o que ele disse, sobre a conversa com a mãe. Quando terminou, Júlia estava pálida, boquiaberta, os olhos arregalados. "Você está brincando, né? Por favor, me diz que você está brincando." Helena balançou a cabeça. "Eu queria estar." Júlia levantou-se bruscamente e começou a andar de um lado para o outro no quarto minúsculo, passando as mãos pelos cabelos. "Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Meu pai é um milionário, um cara que abandonou a mãe grávida, e agora ele aparece do nada querendo brincar de família feliz?" Helena não disse nada, apenas observou a irmã tentar processar aquela informação absurda. Júlia parou de andar e olhou para Helena, os olhos cheios de lágrimas. "E você? Como você está se sentindo com tudo isso?" Helena deu um sorriso triste. "Eu não sei, Ju. Eu realmente não sei. Naquela noite, nenhuma das três dormiu direito. A casa estava mergulhada em um silêncio pesado, carregado de segredos que finalmente haviam sido revelados. Mas Helena sabia que aquilo era apenas o começo. Eduardo não ia desistir. Ele ia voltar. E quando voltasse, tudo ia mudar de uma forma que nenhuma delas estava preparada para enfrentar. Os dias que se seguiram àquela revelação foram como caminhar em um campo minado. Cada palavra não dita, cada olhar evitado, cada silêncio prolongado demais carregava o peso de uma verdade que ainda não sabiam como carregar. Helena acordava todas as manhãs com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Preparava o café, arrumava a casa, ia trabalhar, voltava. Tudo igual. Mas por dentro, algo havia se rompido de forma irreversível. Júlia, por sua vez, oscilava entre raiva e curiosidade. Em um momento, dizia que jamais queria ver aquele homem, que ele não tinha o direito de aparecer depois de tanto tempo. No momento seguinte, ficava quieta, olhando para o nada, claramente se perguntando como seria ter um pai milionário, como seria aquela vida que poderia ter sido dela se as coisas tivessem sido diferentes. Helena percebia, mas não comentava. Cada uma lidava com a situação do seu jeito, e ela não tinha forças para ser a ponte emocional de ninguém naquele momento. Marta era quem mais sofria. Ficava ainda mais calada do que o normal, os olhos sempre avermelhados como se passasse as noites em claro. Helena tentou conversar com ela algumas vezes, mas a mãe se fechava, dizia que estava tudo bem, que aquilo ia passar. Mas não ia. Helena sabia que não ia. Eduardo não apareceu por 4 dias. Helena chegou a pensar que talvez ele tivesse desistido, que talvez tivesse percebido que sua presença só trazia dor e confusão.
Mas no quinto dia, quando ela estava saindo da loja no fim da tarde, lá estava ele, encostado em um carro preto e luxuoso, esperando por ela. Helena parou no meio do corredor do shopping, indecisa. Parte dela queria virar e ir embora pela saída dos fundos, mas outra parte, mais forte, a empurrou em direção a ele. Havia perguntas que precisavam ser respondidas, e ela não era do tipo que fugia de situações difíceis, por mais que desejasse fazer isso. Eduardo a viu se aproximando e ficou ereto, nervoso. Usava um terno cinza claro, dessa vez sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto. Parecia cansado, com olheiras profundas e uma barba por fazer que não combinava com o resto do visual impecável. "Oi", disse Helena, parando a uma distância segura. "Oi. Obrigado por não fugir de mim." Helena deu um meio sorriso. "Ainda estou pensando se não deveria." Eduardo fez um gesto em direção ao carro. "Posso te dar uma carona? Só quero conversar. Prometo que te deixo em casa depois." Helena olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas, cada uma mergulhada nos próprios problemas. Ninguém prestava atenção neles. Ela poderia recusar, pegar o metrô como sempre, continuar fingindo que nada havia mudado. Mas algo nela queria ouvir o que ele tinha a dizer. Tudo bem, mas direto para casa, sem desvios. Eduardo assentiu e abriu a porta do passageiro para ela. Helena entrou, sentindo o cheiro de couro, novo e perfume caro. Era um mundo completamente diferente do dela. Ele rodeou o carro e entrou do lado do motorista, ligando o motor sem dizer nada por alguns segundos. Então, respirou fundo e começou a dirigir, saindo do estacionamento do shopping em direção ao trânsito intenso da Marginal Pinheiros. "Conversei com a sua mãe", disse Eduardo, os olhos fixos na estrada. "Fui até a sua casa ontem à noite. Ela não quis me receber no começo, mas insisti. Conversamos. Ela me confirmou que Júlia é minha filha." Helena sentiu um aperto no peito, mas não disse nada. Esperou que ele continuasse. "Ela me contou um pouco sobre como foi criar as duas sozinhas, sobre os sacrifícios que fez, sobre como você sempre foi a mais responsável, a que cuidava de todo mundo." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. "Eu quero conhecer minha filha, mas não quero destruir a família de vocês. Não quero causar mais dor do que já causei." "Então por que voltou?" perguntou Helena, a voz mais áspera do que pretendia. "Por que não continuou longe, deixando tudo como estava?" Eduardo apertou o volante com força. "Porque eu estou doente, Helena. Tenho uma condição que os médicos não conseguem tratar completamente. Não sei quanto tempo me resta. E antes de ir, eu preciso fazer isso certo. Preciso tentar reparar o que fiz de errado." Helena virou o rosto para ele, chocada. "Você está doente?" Ele assentiu, sem tirar os olhos da estrada. "É algo relacionado ao coração. Os médicos dizem que com tratamento eu posso viver mais alguns anos." "Sem tratamento, bem, não sei. Mas não é por piedade que estou aqui, Helena. Não quero que ninguém sinta pena de mim. Eu só quero uma chance de conhecer minha filha antes que seja tarde demais." Helena virou o rosto para a janela, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Não sabia por que aquilo a afetava tanto. Eduardo não era nada para ela. Não era seu pai. Não era sua responsabilidade. Mas ainda assim, doía. Doía pensar que ele estava doente. Doía pensar que Júlia ia ganhar um pai só para talvez perdê-lo em seguida. Doía tudo. "Júlia sabe que você é o pai dela?" perguntou Helena, ainda olhando pela janela. "Não. Sua mãe me pediu para esperar um pouco, para deixar ela preparar o terreno. Mas eu preciso que você me ajude." "Helena, Júlia confia em você. Se você disser que eu sou uma pessoa boa, que eu mereço uma chance, talvez ela me ouça." Helena soltou um riso amargo. "Eu mal te conheço. Como vou dizer que você é uma pessoa boa? Então me conheça. Me dê uma chance de mostrar quem eu sou. Não pelo que fiz no passado, mas pelo que estou tentando ser agora." Helena não respondeu. O silêncio se estendeu até eles chegarem na frente do prédio onde ela morava. Eduardo estacionou e desligou o motor. Ficaram ali, dentro do carro, sem dizer nada por um longo minuto. Então Helena abriu a porta e saiu, mas antes de fechar se curvou e olhou para ele.
Eu vou pensar no que você disse, mas não prometo nada. Eduardo assentiu. É tudo o que eu peço. Helena subiu as escadas do prédio com as pernas pesadas. Quando abriu a porta do apartamento, encontrou Júlia sentada no sofá, comendo pipoca e assistindo a um programa de auditório. A mãe não estava. Devia estar no trabalho. Você demorou hoje, disse Júlia, sem tirar os olhos da TV. Helena sentou-se ao lado dela, deixando a bolsa cair no chão. Júlia, precisamos conversar. De novo? A última vez que você disse isso, descobri que tenho um pai milionário. Helena pegou o controle remoto e desligou a TV. Júlia protestou, mas parou ao ver a expressão séria no rosto da irmã. O que foi? Ele quer te conhecer. Júlia ficou pálida. Ele quem? Eduardo. Seu pai. Júlia levantou-se bruscamente, jogando a pipoca no chão sem perceber. Você falou com ele? Quando? Onde? Ele me pegou na saída do trabalho hoje. Me levou para casa. A gente conversou. E o que ele disse? Helena respirou fundo. Disse que quer fazer parte da sua vida. Que quer tentar consertar os erros do passado. E disse que está doente. Júlia parou de andar. Doente. Do coração. Os médicos não sabem quanto tempo ele tem. Júlia sentou-se novamente, mais devagar dessa vez. Olhou para as próprias mãos, tremendo levemente. Então ele está morrendo? Não sei. Ele não disse exatamente isso. Mas acho que é sério. Júlia ficou em silêncio por um longo tempo. Então falou, a voz baixa e hesitante. Eu não sei se quero conhecê-lo, Helena. Eu passei a vida inteira sem pai. Aprendi a viver assim e agora ele aparece doente querendo fazer parte da minha vida. Como eu lido com isso? Como eu simplesmente aceito um estranho como meu pai? Helena pegou a mão da irmã. Eu não sei, Ju. Eu realmente não sei. Mas acho que você tem o direito de decidir. Se você não quiser conhecê-lo, tudo bem. Ninguém vai te julgar por isso. Mas se você quiser, pelo menos uma vez, ouvi-lo, também é seu direito. Júlia apertou a mão de Helena com força. E você? Como você está se sentindo com tudo isso? Helena deu um sorriso triste. Confusa. Perdida. Com raiva. Não sei. É muita coisa ao mesmo tempo. Júlia encostou a cabeça no ombro de Helena. A gente sempre teve uma à outra, né? Não importa o que aconteça, a gente sempre vai ter. Helena sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Sempre. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Marta tentava agir como se nada estivesse acontecendo, mas estava visivelmente abalada. Júlia ficava irritada com qualquer coisa. Brigava por motivos bobos, batia portas. Helena, por sua vez, tentava manter tudo junto, como sempre fazia, mas estava exausta. E para piorar, Eduardo começou a aparecer mais. Não de forma invasiva, mas sempre presente, como uma sombra constante que não ia embora. Ele apareceu na porta do apartamento numa tarde de sábado. Helena atendeu surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu trouxe algumas coisas. Ele mostrou sacolas de mercado. Sua mãe me disse que vocês estavam precisando. E eu pensei, bem, que eu poderia ajudar. Helena olhou para as sacolas, dividida entre aceitar e recusar. Marta apareceu atrás dela, os olhos arregalados. Eduardo? Oi, Marta. Posso entrar? Marta hesitou, mas acabou concordando. Eduardo entrou, carregando as sacolas até a cozinha. Júlia apareceu da sala, parando seca ao vê-lo. Os dois se olharam pela primeira vez desde que a verdade havia sido revelada. O silêncio era ensurdecedor. Você deve ser Júlia, disse Eduardo, a voz tremendo levemente. E você deve ser o cara que abandonou minha mãe grávida, respondeu Júlia, os braços cruzados, a postura defensiva. Eduardo engoliu em seco. Eu mereço isso. E qualquer outra coisa que você quiser me dizer. Mas, por favor, me dê uma chance de explicar. Júlia olhou para Helena, que fez um gesto sutil com a cabeça, encorajando-a. Júlia suspirou. Tudo bem. 5 minutos. Mas se eu não gostar do que ouvir, você vai embora e não volta mais. Eduardo assentiu. É justo. Eles se sentaram na sala, os 4, em um silêncio desconfortável. Marta ficou de pé perto da janela,
como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Helena se sentou ao lado de Júlia em um gesto de apoio silencioso. Eduardo ficou na poltrona velha que rangeu sob seu peso. Ele começou a falar. Contou sobre como conheceu Marta, sobre o relacionamento secreto que tiveram, sobre a pressão da família, sobre como foi covarde e não enfrentou os pais. Falou sobre os anos de arrependimento, sobre como construiu uma fortuna mas nunca conseguiu se sentir completo, sobre como procurou por elas durante anos sem sucesso. E falou sobre a doença, sobre o tempo limitado, sobre o desejo de fazer as pazes com o passado antes que fosse tarde. Quando terminou, havia lágrimas nos olhos de Júlia. Ela limpou o rosto com as costas da mão, tentando esconder. Você espera que eu simplesmente te perdoe? Que eu esqueça que você abandonou a gente? Que eu te chame de pai como se nada tivesse acontecido? Não, disse Eduardo. Eu não espero nada. Só estou pedindo uma chance de estar na sua vida, do jeito que você quiser. Se for só como um amigo, distante, tudo bem. Se for como alguém que você encontra uma vez por mês para tomar um café, também tudo bem. Eu não tenho o direito de exigir nada. Só estou implorando por uma oportunidade. Júlia olhou para Helena, então para a mãe, então de volta para Eduardo. Eu preciso pensar. Eduardo levantou-se. Claro. Tome o tempo que precisar. Ele deixou um cartão de visita sobre a mesinha de centro. Meu número está aí. Quando você decidir, me liga. Ele saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, Júlia desabou em lágrimas. Helena a abraçou, sentindo o corpo da irmã tremer. Marta continuou parada perto da janela, olhando para a rua como se estivesse esperando por algo que nunca chegaria. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto escuro, pensando em tudo o que havia acontecido. Pensou em Eduardo, naquele homem estranho, que apareceu do nada e virou tudo de cabeça para baixo. Pensou em Júlia, tão confusa e perdida quanto ela. Pensou na mãe, carregando aquele segredo por tantos anos. E pensou em si mesma, naquela sensação estranha que sentia toda vez que via Eduardo. Uma sensação que não conseguia nomear, mas que a incomodava profundamente. Na segunda-feira, Helena voltou ao trabalho tentando se concentrar nas tarefas do dia a dia, mas sua mente estava longe. Durante o intervalo do almoço, estava sentada na praça de alimentação quando o celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Alô? Helena? É Eduardo. O coração dela disparou. Como conseguiu meu número? Sua mãe me deu. Espero que não se importe. O que você quer? Eu queria te pedir um favor. Júlia ainda não me ligou e eu sei que ela precisa de tempo, mas enquanto isso eu gostaria de conhecer vocês melhor. Conhecer a vida que levam, entender quem são. E pensei que talvez você pudesse me ajudar nisso. Helena suspirou. Como? Jante comigo. Hoje à noite. Só nós dois. Não como um encontro, mas como, sei lá, amigos. Você me conta sobre você e eu conto sobre mim. Sem pressão, sem segundas intenções. Só duas pessoas tentando se entender. Helena sabia que deveria recusar. Sabia que se aproximar dele era perigoso, por razões que nem ela mesma entendia completamente. Mas ao mesmo tempo havia uma curiosidade que a corroía por dentro. Quem era aquele homem de verdade? O que o movia? O que sentia? Tudo bem, disse ela, surpreendendo a si mesma, mas nada muito caro. Eu não me sinto confortável em lugares muito chiques. Eduardo riu do outro lado da linha. Combinado. Eu busco você no trabalho às 7? Está bem. Quando desligou, Helena ficou olhando para o celular, se perguntando o que acabara de fazer. Mas era tarde demais para voltar atrás. E talvez, só talvez, aquela fosse a chance de entender o que estava acontecendo com ela. Por que a presença de Eduardo a afetava tanto? Por que seus olhos a perseguiam em seus pensamentos? Por que sentia aquele aperto no peito toda vez que o via? Às 7 em ponto, Eduardo estava esperando na porta do shopping, agora vestido de forma mais casual, com calça jeans e uma camisa de botão azul clara. Helena se aproximou, notando como ele parecia mais jovem assim, menos formal. Eles entraram no carro e Eduardo dirigiu até um restaurante italiano pequeno e aconchegante no bairro de Pinheiros.
Não era nada ostensivo, apenas um lugar charmoso e tranquilo. Sentaram-se em uma mesa do canto. Eduardo pediu uma massa e Helena um risoto. Durante os primeiros minutos conversaram sobre amenidades, o tempo, o trânsito de São Paulo, a comida. Mas aos poucos a conversa foi ficando mais profunda. Eduardo contou sobre sua vida, sobre como construiu a empresa de importação e exportação do zero, sobre os erros que cometeu, as pessoas que magoou ao longo do caminho. Falou sobre a solidão de ter tudo e ao mesmo tempo nada. Helena, por sua vez, falou sobre a rotina dela, sobre como era cuidar da família desde pequena, sobre os sonhos que nunca teve coragem de perseguir. Falou sobre a loja de roupas, sobre como queria estudar design de moda, mas nunca teve dinheiro ou tempo para isso. Falou sobre Júlia, sobre como amava a irmã, mas às vezes se sentia sufocada pela responsabilidade de ser a mais velha. Você é incrível, disse Eduardo em um momento, olhando para ela com uma intensidade que a fez corar. Sério, você tem uma força que a maioria das pessoas nunca vai ter. E não falo de força física, mas de força de espírito. Você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Helena desviou o olhar. Eu me viro. Mas você não deveria ter que apenas se virar. Você merece ser cuidada também. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas piscou rapidamente para espantá-las. Obrigada. É raro alguém dizer isso para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas olhando um para o outro. E foi naquele instante que Helena sentiu. Sentiu algo que não deveria sentir. Uma atração, uma conexão. Algo que ia além de uma simples conversa entre duas pessoas que mal se conheciam. Algo perigoso. Eduardo pareceu sentir também. Seus olhos ficaram mais escuros, mais intensos. Ele abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas então fechou novamente, como se estivesse lutando contra si mesmo. Helena desviou o olhar, assustada com o que estava sentindo. Aquilo era errado, ele era o pai de Júlia. Não podia haver nada entre eles além de uma relação cordial, distante, mas o coração dela não parecia entender isso. Acho que está na hora de ir, disse Helena, levantando-se rapidamente. Eduardo assentiu, mas havia tristeza em seus olhos. Ele pagou a conta e a levou de volta para casa em silêncio. Quando chegaram, Helena saiu do carro sem olhar para trás, entrando rapidamente no prédio. Mas quando chegou no apartamento, encostou-se na porta fechada e respirou fundo, o coração acelerado, a mente em caos. O que estava acontecendo com ela? Por que se sentia assim? Era errado, completamente errado. Mas por que então não conseguia parar de pensar nele? As semanas que se seguiram foram como viver em dois mundos paralelos. De um lado, havia a vida normal de Helena, a rotina de sempre, o trabalho na loja, os cuidados com a casa, as conversas com Júlia. Do outro, havia Eduardo. Sua presença constante, suas ligações, seus convites para jantares e conversas que duravam horas. Júlia ainda não havia decidido se queria conhecê-lo como pai, mas estranhamente não se importava que Helena passasse tempo com ele. Talvez achasse que a irmã estava fazendo um reconhecimento do terreno, preparando o caminho. E, em parte, era verdade. Mas havia algo mais. Algo que Helena não conseguia admitir nem para si mesma. Eduardo se tornara parte da rotina dela de uma forma que assustava. Aparecia no shopping para almoçar com ela, mandava mensagens de bom dia e boa noite, oferecia caronas mesmo quando ela dizia que não precisava. E o pior de tudo é que Helena começava a esperar por essas coisas. Começava a olhar o celular ansiosa por uma mensagem dele. Começava a se arrumar com mais cuidado nos dias que sabia que ele ia aparecer. Começava a sentir uma alegria estranha quando o via esperando por ela na saída do trabalho. Sabia que aquilo era perigoso. Sabia que estava desenvolvendo sentimentos por alguém que jamais poderia ter. Ele era o pai de sua irmã. Era um homem doente, com tempo limitado. Era alguém que carregava um passado pesado de arrependimentos e erros. Mas nada disso parecia importar quando estavam juntos. Quando ele a olhava daquele jeito, como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo. Quando ria das piadas bobas dela. Quando se preocupava com
Seus problemas como se fossem dele também. Júlia começou a desconfiar. Uma noite, quando Helena chegou em casa tarde depois de mais um jantar com Eduardo, encontrou a irmã acordada, sentada no sofá escuro da sala. A gente precisa conversar, disse Júlia, a voz séria. Helena acendeu a luz, assustada. Sobre o quê? Sobre você e ele. Helena sentiu o sangue gelar. Eu e quem? Não finge que não sabe do que estou falando. Você e Eduardo. Vocês andam se vendo muito, mais do que o normal. E eu vejo como você fica quando fala dele. Vejo como seus olhos brilham. Helena, me diz que não é o que estou pensando. Helena sentou-se ao lado da irmã, as mãos tremendo. Não é nada, Ju. A gente só está conversando. Ele quer conhecer a família antes de se aproximar de você. É só isso. Júlia a encarou com aquele olhar que conhecia Helena desde criança. Aquele olhar que sempre soube quando ela estava mentindo. Você está se apaixonando por ele. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Não, eu não estou. Isso é ridículo. É ridículo porque ele é meu pai, Helena, meu pai biológico. Você entende o quanto isso é errado? Eu sei, gritou Helena, levantando-se bruscamente. Eu sei que é errado, Júlia. Eu sei que não deveria estar sentindo o que estou sentindo. Mas eu não consigo controlar. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Júlia também se levantou, os olhos cheios de lágrimas. Então é verdade, você está apaixonada por ele. Helena não conseguiu negar. Apenas ficou ali, parada, chorando em silêncio. Júlia passou as mãos pelo rosto, respirando fundo, tentando processar aquela informação. Isso não pode continuar. Você precisa se afastar dele. Eu sei. Então por que não faz isso? Porque eu não consigo, Júlia. Eu tentei, mas toda vez que penso em não vê-lo mais, sinto como se algo dentro de mim estivesse morrendo. E eu sei que é errado. Eu sei que é doentio, mas é o que sinto. Júlia balançou a cabeça, incrédula. Eu não acredito nisso. De todas as pessoas do mundo, você tinha que se apaixonar justo pelo meu pai? Helena abaixou a cabeça envergonhada. Me desculpa, eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu. E agora? O que a gente faz? Helena limpou as lágrimas. Eu vou me afastar. Vou parar de ver ele. Vou deixar ele te conhecer sem que eu esteja no caminho. E você acha que vai conseguir? Helena não respondeu. Porque não sabia. Não sabia se teria forças para se afastar de Eduardo, mas sabia que precisava tentar. Por Júlia, por ela mesma, por todos eles. No dia seguinte, quando Eduardo mandou mensagem perguntando se podia buscá-la no trabalho, Helena respondeu que não. Disse que estava ocupada, que tinha compromissos. Ele insistiu, mas ela manteve a posição. Fez isso por 3 dias seguidos, ignorando as mensagens, recusando os convites. Até que, no 4º dia, ele apareceu na loja sem avisar. Helena, precisamos conversar. Ela estava organizando uma arara de vestidos e fingiu não ouvi-lo. Ele se aproximou tocando levemente em seu braço. Por favor, o que foi que eu fiz? Helena o encarou e a dor nos olhos dele quase a fez desmoronar. Você não fez nada. Eu só preciso de espaço. Espaço! Do nada! Depois de semanas conversando todos os dias, você simplesmente desaparece? O que aconteceu? Helena olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo. Não posso falar sobre isso aqui, então vamos para outro lugar. Vamos almoçar, jantar, qualquer coisa. Mas por favor, não me deixe no escuro assim. Helena respirou fundo. Sabia que precisava ser honesta. Precisava terminar aquilo de uma vez. Tudo bem, mas tem que ser agora. Vamos até a praça de alimentação. Eles foram em silêncio, pegaram um café e sentaram-se em uma mesa afastada. Helena mexeu no copo de plástico, sem coragem de olhar para ele. Eduardo esperou pacientemente, mas ela podia sentir a tensão emanando dele. Eu não posso mais fazer isso, disse Helena finalmente. Fazer o quê? Ver você, conversar com você, estar perto de você. Por quê? Helena finalmente olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Porque eu estou desenvolvendo sentimentos que não deveria ter. Sentimentos por alguém que é o pai da minha irmã.
Sentimentos errados, inapropriados, impossíveis. Eduardo ficou pálido. Helena, e eu sei que você pode estar sentindo algo parecido. Eu vejo como você me olha, vejo como você age perto de mim, e isso torna tudo ainda pior. Porque não pode haver nada entre nós. Nunca. Você é o pai de Júlia. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Eu não sei o que dizer. Você está certa. Isso não pode acontecer. Mas, Helena, eu preciso ser honesto com você. Desde o primeiro momento que te vi, senti algo que não consigo explicar. Uma conexão, um reconhecimento. Como se te conhecesse de antes, de algum lugar, de algum tempo. E quanto mais tempo passo contigo, mais isso fica forte. Então a gente precisa parar. Precisa terminar isso antes que machuque mais gente. Eduardo assentiu, mas a dor em seus olhos era palpável. Você tem razão, eu vou me afastar, vou respeitar seu pedido. Mas, Helena, quero que você saiba uma coisa. Conhecer você foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo nos últimos anos. Você me fez lembrar que ainda sou humano, que ainda posso sentir coisas boas. E sou grato por isso. Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Levantou-se e saiu correndo, deixando-o ali sentado, sozinho, com o café esfriando entre as mãos. Trancou-se no banheiro da loja e chorou até não ter mais lágrimas. Depois lavou o rosto, retocou a maquiagem e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, sentia como se tivesse deixado algo importante para trás. Algo que nunca mais conseguiria recuperar. Os dias se arrastaram. Eduardo manteve sua palavra e se afastou. Não mandou mais mensagens, não apareceu mais na loja, não ligou. Era como se tivesse desaparecido da vida dela. E Helena deveria estar aliviada. Deveria estar feliz por ter feito a coisa certa. Mas tudo o que sentia era um vazio enorme, uma dor constante no peito que não passava. Júlia percebeu, mas não comentou. Tentava distrair Helena com conversas bobas, com planos para o futuro, com sonhos sobre o que fariam quando tivessem mais dinheiro. Mas nada funcionava. Helena estava perdida em seus próprios pensamentos, revivendo cada momento que passou com Eduardo, cada conversa, cada olhar, cada sorriso. Foi Marta quem surpreendentemente trouxe o assunto à tona. Uma noite, quando Júlia já tinha ido dormir, ela chamou Helena para sentar na cozinha com ela. Eu sei o que está acontecendo, disse Marta, servindo chá para as duas. Helena olhou para a mãe, surpresa. Sabe o quê? Entre você e Eduardo. Helena ficou tensa. Não está acontecendo nada. Não minta para mim, Helena. Eu vi como vocês se olhavam quando ele veio aqui. Vi como você ficou depois que decidiu se afastar dele. Você está sofrendo. Helena sentiu as lágrimas voltarem. E o que você quer que eu faça? Ele é o pai de Júlia. É impossível. Marta pegou a xícara de chá com as duas mãos como se precisasse do calor para se manter firme. Eu preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter contado há muito tempo. O coração de Helena acelerou. O quê? Marta respirou fundo, os olhos fixos na xícara. Quando descobri que estava grávida, eu tinha acabado de começar a trabalhar na casa da família Almeida. Eduardo era apenas um menino de 22 anos, mimado, irresponsável. Mas havia bondade nele. E quando ficamos juntos, foi a primeira vez na minha vida que me senti especial. Mas a família dele não aceitava. Me mandaram embora assim que descobriram da gravidez. Me deram dinheiro, para eu desaparecer e nunca mais voltar. Helena segurava a xícara com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Eu sei disso, mãe. Você já contou. Mas o que eu não contei é o que aconteceu depois. Marta levantou os olhos e havia lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Eu estava desesperada. Grávida, sozinha, sem dinheiro. Conheci um homem bom que trabalhava em uma padaria. Ele se ofereceu para me ajudar. Disse que ia cuidar de mim e do bebê. E eu aceitei. Me casei com ele pouco antes de você nascer. Helena ficou paralisada. Espera. Eu? Eu nasci antes. Marta assentiu chorando. Você é a filha de Eduardo, Helena. Não, Júlia. O mundo desabou ao redor de Helena. Ela sentiu como se o chão tivesse se aberto e ela estivesse caindo,
caindo sem parar. Não, isso não pode ser verdade. Você disse que era Júlia. Eu menti. Marta cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu menti porque tinha medo. Medo de que Eduardo te levasse embora. Medo de perder você. Júlia nasceu 2 anos depois, filha do homem que me ajudou, do homem que morreu quando ela tinha apenas 1 ano. E quando Eduardo apareceu, procurando pela filha, eu entrei em pânico. Disse que era Júlia para proteger você. Helena levantou-se, a cadeira caindo para trás com o impacto. Você mentiu? Por todos esses anos você mentiu? Eu só queria te proteger, filha. Eu jurei que nunca ia deixar ninguém te tirar de mim. E quando vi você e Eduardo juntos, vi como se olhavam, tive certeza de que tinha feito a escolha certa. Porque se ele soubesse que você é a filha dele, vocês nunca poderiam ficar juntos. E eu vi nos seus olhos que você está apaixonada por ele. Helena sentiu a náusea subir pela garganta. Ela correu até o banheiro e vomitou, o corpo inteiro tremendo. Quando voltou, Marta estava no mesmo lugar, chorando baixinho. Você precisa contar a ele, disse Helena, a voz rouca. Precisa contar a verdade. Não posso. Eu vou perder você. Você já me perdeu no momento em que mentiu. Helena pegou a bolsa e saiu do apartamento, descendo as escadas correndo. Não sabia para onde estava indo, não sabia o que fazer. Apenas sabia que precisava sair dali. Precisava respirar, precisava pensar. Caminhou pelas ruas escuras do bairro sem rumo, com a mente em caos total. Se o que a mãe disse era verdade, então tudo mudava. Tudo. Eduardo não era o pai de Júlia, era o pai dela, e isso significava que não havia nenhum impedimento real entre eles. Mas ao mesmo tempo, havia. Porque ele não sabia, e se ela contasse, ele ia odiá-la por ter escondido a verdade. Ia achar que ela estava brincando com ele esse tempo todo. Ia pensar que ela sabia desde o começo e estava manipulando seus sentimentos. Andou por horas, até que a exaustão a venceu. Sentou-se em um banco de praça, abraçou os joelhos e chorou. Chorou por tudo. Pela mentira da mãe, pela confusão de sentimentos, por Eduardo, por si mesma. Chorou até não ter mais lágrimas. Quando voltou para casa já estava amanhecendo. Júlia estava acordada, preocupada. Onde você estava? Eu te liguei 1 milhão de vezes. Helena apenas balançou a cabeça. Não podia contar. Não agora. Precisava processar tudo primeiro. Júlia, eu preciso dormir. Mas o que aconteceu? Nada. Estou só cansada. Trancou-se no quarto e deitou-se na cama, mas o sono não veio. Ficou olhando para o teto, pensando em Eduardo. Em como tudo teria sido diferente se ele soubesse a verdade desde o início. Em como se sentia ao pensar que era sua filha. Em como reagiria ao descobrir que Marta mentiu. E, acima de tudo, pensou em si mesma. Em quem ela era realmente. Helena, a filha de um milionário. Helena, que passou a vida inteira se sentindo um peso para todos, quando na verdade era herdeira de uma fortuna. Helena, que se apaixonou pelo próprio pai sem saber. O pensamento era tão absurdo, tão doentio, que ela quase riu. Mas não era engraçado. Era trágico. Era a coisa mais triste que já tinha acontecido com ela. E agora precisava decidir o que fazer com aquela informação. Contar para Eduardo? Continuar fingindo que não sabia? Confrontar a mãe novamente? Cada opção parecia pior que a outra. Passou os dias seguintes em um estado de torpor. Ia trabalhar, voltava, mal falava com ninguém. Júlia tentava descobrir o que estava acontecendo, mas Helena se fechava cada vez mais. Marta evitava cruzar o olhar com ela, claramente atormentada pela culpa. E Eduardo continuava ausente, cumprindo a promessa de se afastar. Até que, 2 semanas depois, o telefone de Helena tocou no meio da noite. Era um número desconhecido. Ela atendeu, sonolenta. Alô? Helena? É o Dr. Mendes, do Hospital Albert Einstein. Eduardo Almeida está aqui. Ele teve uma crise cardíaca. Está estável agora, mas pediu para te ligar. Pediu que você viesse. Helena sentou-se na cama, completamente acordada. Eu vou já. Vestiu-se rapidamente, pegou um táxi e foi até o hospital. Quando chegou,
A recepcionista a encaminhou para o quarto dele. Eduardo estava deitado, conectado a vários monitores, o rosto pálido. Mas quando viu Helena entrar, seus olhos se iluminaram. Você veio. Helena aproximou-se da cama, segurando as lágrimas. Claro que vim. O que aconteceu? Crise cardíaca. Os médicos disseram que foi severa. Disseram que... Eu preciso fazer uma cirurgia urgente, mas as chances não são boas. Ele pegou a mão dela, apertando com força. Helena, eu preciso te dizer uma coisa antes que seja tarde. Não, você não vai morrer. Você vai fazer a cirurgia e vai ficar bem. Talvez, ou talvez não. E se não ficar, eu preciso que você saiba. Eu me apaixonei por você. Sei que é errado. Sei que não pode ser. Mas é verdade. E se eu morrer sem te dizer isso, vou me arrepender pelo resto da eternidade, ou pelo pouco que restar dela. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem. Eduardo, eu também me apaixonei por você. E tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que muda tudo. O que é? Mas antes que ela pudesse falar, a porta se abriu e Marta entrou, seguida por Júlia. As duas pararam ao ver Helena ali, segurando a mão de Eduardo. Houve um momento de silêncio tenso, todos olhando uns para os outros. Foi Marta quem finalmente falou, a voz tremendo. Eduardo, eu preciso te contar a verdade. A verdade sobre tudo. O silêncio no quarto do hospital era tão denso que parecia ter peso próprio. Helena ainda segurava a mão de Eduardo, mas seus olhos estavam fixos em Marta, que permanecia parada perto da porta, pálida como um fantasma. Júlia olhava de uma para outra, completamente perdida, sem entender o que estava acontecendo. Marta, o que você está fazendo aqui? Perguntou Eduardo, tentando se sentar na cama, mas sendo impedido pela dor e pelos fios dos monitores. Marta deu um passo à frente, as mãos tremendo. Um dos enfermeiros me ligou. Eu estava cadastrada como contato de emergência. Vim assim que soubei. Eduardo olhou para Helena, depois para Marta novamente. Havia confusão em seus olhos, mas também algo mais. Algo que parecia compreensão, como se peças de um quebra-cabeça há muito tempo, dispersas, finalmente começassem a se encaixar. Marta, o que você quis dizer? Que verdade você precisa me contar? Marta fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, havia lágrimas descendo pelo rosto. A verdade sobre quem é sua filha, sobre quem sempre foi. Júlia deu um passo à frente, a voz estridente. Do que você está falando, mãe? Você disse que era eu. Você disse que eu era filha dele. Eu menti, Júlia. Marta virou-se para a filha mais nova, o rosto contorcido de dor. Me desculpa, minha filha. Eu menti porque tinha medo. Medo de perder Helena. Medo do que Eduardo poderia fazer se soubesse a verdade. Eduardo estava cada vez mais pálido, os olhos arregalados. O que você está dizendo? Marta virou-se para ele, forçando-se a manter o olhar firme. Helena é sua filha, Eduardo. Sempre foi, desde o começo. O mundo pareceu parar. Helena sentiu as pernas falharem e teve que se apoiar na lateral da cama para não cair. Eduardo a olhou como se estivesse vendo-a pela primeira vez, buscando traços, semelhanças, respostas. Júlia deixou escapar um grito sufocado e saiu correndo do quarto, batendo a porta atrás de si. Marta começou a falar rapidamente, como se as palavras precisassem sair antes que ela perdesse a coragem. Quando você me deixou, eu estava grávida de 2 meses. Fui embora de São Paulo, voltei para o interior. Tentei recomeçar. Conheci Renato, um homem bom que trabalhava em uma padaria. Contei tudo para ele, e mesmo assim, ele quis me ajudar. Casamos antes de Helena nascer. Ele a registrou como filha dele. E 2 anos depois, quando eu já tinha voltado para São Paulo, tivemos Júlia. Ele foi o pai de verdade, das duas por um curto período, até que faleceu em um acidente. As meninas eram muito pequenas. Helena tinha 3 anos, Júlia apenas 1. E eu criei as duas sozinha, sem nunca revelar que tinham pais diferentes. Eduardo estava tremendo. Sua mão, que ainda segurava a de Helena, apertou mais forte. Por que você mentiu quando eu apareci? Por que disse que era Júlia? Por que eu vi? Marta olhou para Helena com uma mistura de culpa e desespero.
Eu vi como vocês se olhavam desde o primeiro dia. Vi a conexão entre vocês. E tive medo. Medo de que se você soubesse que Helena era sua filha, nunca pudessem ser felizes. Medo de perder minha filha para você, para sua fortuna, para seu mundo. Então menti. Disse que era Júlia, porque achei que assim vocês se afastariam, que Helena ficaria comigo, que tudo voltaria ao normal. Mas nada voltou ao normal, disse Helena, a voz saindo quebrada. Você me condenou a me apaixonar pelo meu próprio pai. Me condenou a viver com essa culpa, com essa dor de sentir algo que achei que era proibido, doentio. Como você pôde fazer isso? Eu só queria te proteger, repetiu Marta, agora chorando. Abertamente. Só queria que você ficasse comigo. Você não me protegeu, gritou Helena. Você me destruiu. Eduardo soltou a mão de Helena, levando as próprias mãos ao rosto. O monitor cardíaco ao seu lado começou a apitar mais rápido, sinalizando o aumento da frequência. Uma enfermeira entrou correndo, verificando os aparelhos. O senhor precisa se acalmar. Sua pressão está subindo. Eduardo acenou com a mão, dispensando-a. Estou bem. Só me dê 1 minuto. A enfermeira hesitou, mas acabou saindo não sem antes lançar um olhar de advertência para as 3 mulheres no quarto. Quando ficaram sozinhos novamente, Eduardo finalmente olhou, para Helena realmente olhou, e em seus olhos havia uma tempestade de emoções. Dor, choque, alívio, confusão. Você sabia? Perguntou ele, a voz baixa. Helena balançou a cabeça. Só descobri na noite em que você teve a crise. Minha mãe me contou. E desde então, não sei mais quem eu sou. Não sei como lidar com isso. Durante semanas, me senti culpada por sentir algo por você. Achei que estava errada, que era doente. E agora descubro que não é bem assim, mas ao mesmo tempo é pior, porque você não sabia. Você nunca soube que eu sou sua filha. Eduardo tentou se sentar novamente, e dessa vez conseguiu mesmo com a dor. Helena, escute. Não sei o que dizer. Estou em choque. Mas ao mesmo tempo, tantas coisas fazem sentido agora. Desde o primeiro momento que te vi, senti algo. Uma conexão que não conseguia explicar. Como se meu coração soubesse algo que minha mente não sabia. E quando começamos a nos conhecer, quando comecei a sentir mais do que deveria, me odiei por isso. Achei que estava sendo um monstro. Mas agora, sabendo a verdade, é como se tudo finalmente se encaixasse. Mas isso não muda nada, disse. Marta, desesperada. Vocês são pai e filha. Vocês não podem ficar juntos. Nós não somos nada, cuspiu Helena, virando-se para a mãe com raiva. Você se certificou disso. Você mentiu por tanto tempo que destruiu qualquer chance que tínhamos de construir algo verdadeiro. Se você tivesse contado a verdade desde o começo, ele teria me conhecido como filha. Teria me criado, teria feito parte da minha vida. Mas em vez disso, me fez crescer sem pai, sem saber quem eu era. E depois, quando finalmente nos encontramos, nos fez sentir algo que pensávamos ser errado. Você não me protegeu. Você me amaldiçoou. Marta caiu de joelhos no chão, soluçando. Me desculpa, minha filha. Eu só estava com medo de te perder. Helena olhou para a mãe com uma mistura de raiva e pena. Então fechou os olhos, respirou fundo e disse, com uma calma assustadora: Eu preciso sair daqui. Preciso pensar. Preciso processar tudo isso sozinha. Ela se virou para sair, mas Eduardo chamou. Helena, espera. Ela parou, mas não se virou. O que é? Não me deixa. Por favor. Não agora. Helena finalmente se virou e havia lágrimas descendo pelo rosto. Você está em um hospital, prestes a fazer uma cirurgia arriscada. E acabou de descobrir que a mulher por quem se apaixonou é sua filha. Acha mesmo que podemos simplesmente conversar sobre isso como se fosse algo normal? Nada disso é normal, concordou Eduardo. Nada desde o dia em que te vi pela primeira vez. Mas, Helena, eu não posso deixar você ir assim. Não posso correr o risco de morrer nessa cirurgia sem que a gente resolva isso. Resolver? Como a gente resolve algo assim, Eduardo? Você é meu pai biológico, e eu, como uma idiota, me apaixonei por você sem saber. E agora que sei, o que muda? Nada.
Continuamos sendo impossíveis, só que por razões diferentes. Eduardo estendeu a mão em direção a ela e, depois de um momento de hesitação, Helena voltou até a cama e a segurou. Ele entrelaçou os dedos nos dela, apertando com força. Helena, nos últimos 28 anos eu vivi com um buraco no peito, um vazio que nada conseguia preencher. Construí um império, ganhei mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, conheci centenas de pessoas, mas nunca me senti completo, nunca me senti em casa, até te conhecer. Quando olhei para você pela primeira vez, foi como se algo dentro de mim despertasse. E agora sei por quê. Meu coração sempre soube que você era minha filha. Sempre soube que era você que eu estava procurando todos esses anos. E eu sempre soube que havia algo errado comigo, respondeu Helena, as lágrimas caindo livremente agora. Sempre me senti deslocada, como se não pertencesse a lugar nenhum, como se faltasse algo essencial na minha vida. E quando te conheci, pela primeira vez, senti que estava em casa. Mas achei que era amor romântico. Achei que estava traindo minha irmã, traindo minha família, traindo a mim mesma. E o tempo todo, era só meu coração reconhecendo você. Reconhecendo o pai que nunca tive. Os dois ficaram ali, de mãos dadas, chorando em silêncio. Marta continuava no chão, também chorando, mas nenhum deles prestava atenção nela. Era como se o mundo tivesse encolhido até caber apenas os dois, pai e filha, finalmente juntos, mas de uma forma que nenhum dos dois havia imaginado. Eu não vou morrer, disse Eduardo depois de um longo silêncio. Vou fazer essa cirurgia e vou sobreviver, porque agora tenho um motivo para lutar. Tenho você, tenho minha filha. Helena apertou a mão dele. Você promete? Prometo. E quando eu sair daqui, a gente vai fazer isso direito. Vou ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Vou estar na sua vida se você me deixar. Vou compensar cada aniversário perdido, cada formatura que não pude assistir, cada lágrima que não pude enxugar. Vou ser o pai que você merece, e eu vou aprender a ser sua filha. Mesmo que pareça impossível agora, mesmo que doa, vou tentar. Por você, por mim, pela chance que nunca tivemos. Eles se abraçaram, e foi estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Era um abraço de pai e filha, mas também de duas pessoas que estavam se conhecendo, se descobrindo, tentando navegar por águas desconhecidas. Quando se separaram, ambos estavam com os olhos vermelhos, mas havia algo mais leve no ar, como se um peso gigantesco tivesse sido parcialmente levantado. Marta finalmente levantou-se do chão, limpando o rosto com as costas das mãos. Me desculpem. Sei que não mereço perdão. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas, por favor, acreditem que fiz tudo achando que estava protegendo vocês. Eduardo a olhou e havia raiva em seus olhos, mas também cansaço. Marta, você mentiu. Por anos, por décadas. Tirou de mim a chance de conhecer minha filha. Tirou dela a chance de ter um pai. E quando finalmente nos reencontramos, nos fez acreditar em algo que não era verdade. Nos fez sofrer de formas que você nem imagina. Não sei se vou conseguir te perdoar por isso. Marta assentiu, aceitando. Eu entendo. E não espero perdão. Só espero que um dia vocês entendam que eu fiz tudo por amor. Amor errado, amor que machuca, mas amor mesmo assim. Helena olhou para a mãe e viu, talvez pela primeira vez, não a mulher forte e silenciosa que sempre conheceu, mas uma mulher quebrada, assustada, que cometeu erros terríveis tentando proteger o que amava. Não significava que a perdoava, mas entendia. Mãe, eu preciso de tempo. Tempo para processar tudo, para entender quem eu sou agora. Mas uma coisa eu sei. Eu não vou fugir. Vou ficar aqui. Vou apoiar Eduardo durante a cirurgia e depois a gente vê o que acontece. Marta assentiu novamente, novos soluços escapando. Obrigada. Obrigada por não me abandonar completamente. Eu vou procurar Júlia, disse Helena, soltando a mão de Eduardo. Ela deve estar muito confusa e magoada. Preciso conversar com ela. Helena saiu do quarto e encontrou Júlia sentada no corredor, abraçada aos joelhos, chorando. Sentou-se ao lado dela.
passando o braço pelos ombros da irmã. Júlia, me desculpa. Me desculpa por tudo. Júlia levantou o rosto, os olhos inchados. Você não tem culpa de nada. A mãe que mentiu. Ela que destruiu tudo. Mas eu devia ter percebido, devia ter desconfiado. Como você ia perceber? A mãe mentiu para todos nós. E agora eu nem sei mais quem eu sou. Se não sou filha de Eduardo, então quem é meu pai de verdade? Ela falou sobre esse Renato, mas eu nem me lembro dele. Eu tinha 1 ano quando ele morreu. Para mim, eu nunca tive pai. E agora descubro que você tem, e eu continuo sem ter nada. Você tem a mim, disse Helena, apertando-a mais forte. Você sempre vai ter a mim. Não importa o que aconteça, não importa quem é filha de quem, a gente é irmãs. E nada vai mudar isso. Júlia abraçou Helena de volta, e as duas ficaram ali, no corredor frio do hospital, se apoiando mutuamente enquanto o mundo ao redor delas continuava em caos. Depois de um tempo, Júlia se afastou limpando o rosto. Você está apaixonada por ele, não está? Helena ficou tensa. Não importa mais. Ele é meu pai. Mas você estava. Antes de saber. Helena hesitou, então assentiu. Estava. E me odeio por isso. Júlia balançou a cabeça. Não se odeie. Você não sabia. Nenhum de vocês sabia. E eu vi como ele olhava para você também. Vi a conexão entre vocês. Só não entendi o que era até agora. Era o sangue. Era o laço entre pai e filha que vocês sempre tiveram, mesmo sem saber. Talvez. Ou talvez tenha sido apenas confusão. Não. Sei mais. Elas ficaram em silêncio por mais alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Então, uma enfermeira apareceu, informando que Eduardo seria levado para a sala de cirurgia em 1 hora. Helena se levantou, ajudando Júlia a fazer o mesmo. Vamos voltar lá, ele precisa de apoio agora. Júlia hesitou. Eu não sei se consigo. Eu achei que ele era meu pai. Me preparei para isso. E agora descubro que não é. É muita coisa para processar. Eu sei, mas ele ainda é uma pessoa importante para nós. Ele é meu pai, sim, mas ele também te conheceu, te admirou. Você pode não ter o sangue dele, mas ainda pode ter uma relação com ele, se quiser. Júlia pensou por um momento, então assentiu. Tudo bem. Vamos lá. As duas voltaram para o quarto, onde Eduardo e Marta continuavam em silêncio desconfortável. Quando viram Júlia entrar, ambos ficaram tensos. Júlia parou na entrada, olhando para Eduardo. Eu só queria dizer uma coisa antes da sua cirurgia. Eduardo assentiu. Pode falar. Eu não sou sua filha. E isso dói. Não porque eu queria sua fortuna ou sua posição, mas porque pela primeira vez na vida eu achei que poderia ter um pai. Alguém que se importasse comigo, que me desse atenção, que me fizesse sentir especial. E agora descubro que foi tudo mentira. Que eu não sou especial. Que sou apenas a irmã da pessoa especial. Eduardo estendeu a mão em direção a ela. Júlia, você é especial. Talvez não por sangue, mas você é. Você é a irmã de Helena, o que significa que você é importante para ela. E, portanto, importante para mim. E se você me permitir, eu gostaria de fazer parte da sua vida também. Não como pai, talvez, mas como alguém que se importa com você e com seu bem-estar. Júlia ficou olhando para a mão estendida por um longo momento. Então, lentamente, deu um passo à frente e a segurou. Obrigada. Isso significa muito para mim. Eduardo sorriu, e pela primeira vez, desde que a verdade havia sido revelada, o sorriso parecia genuíno. Agora, se vocês não se importam, eu preciso descansar um pouco antes da cirurgia, e preciso que vocês saiam daqui e vivam suas vidas. Não fiquem se martirizando por causa de mim. Helena beijou a testa dele. Vou estar aqui quando você sair da cirurgia. Não vou a lugar nenhum. Eu também, disse Júlia, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Eduardo assentiu, os olhos se fechando de cansaço. Até logo, meninas. As 3 mulheres saíram do quarto, deixando-o descansar. No corredor, ficaram paradas, sem saber direito o que fazer ou dizer. Foi Marta quem quebrou o silêncio. Vou para casa. Vocês duas devem ficar aqui. Ele vai precisar de vocês quando acordar. Helena e Júlia concordaram.
Marta se afastou lentamente, os ombros curvados, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma única noite. As irmãs se sentaram nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera e ali permaneceram juntas, esperando pelo futuro incerto que as aguardava. A cirurgia durou 7 horas. 7 horas intermináveis em que Helena e Júlia não saíram da sala de espera, apenas revezando para ir ao banheiro ou buscar um café ruim na máquina do corredor. Não conversaram muito. Não havia muito o que dizer. Ambas estavam mergulhadas em seus próprios pensamentos, processando tudo o que havia sido revelado, tentando entender quem eram agora que a verdade tinha vindo à tona. Quando o cirurgião finalmente apareceu, Helena levantou-se de um salto, o coração disparado. Como ele está? O médico, um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e expressão séria, deu um meio sorriso. A cirurgia foi bem sucedida. Conseguimos fazer o que precisávamos, mas ele ainda está em estado delicado. Vai precisar de repouso absoluto por várias semanas e acompanhamento médico constante. Os próximos dias serão críticos. Mas ele vai sobreviver? Perguntou Júlia, também de pé agora. Se tudo correr como esperamos, sim. Mas não posso garantir nada. O coração dele está fraco. Qualquer complicação pode ser fatal. Podemos vê-lo? Ele ainda está na recuperação, deve acordar nas próximas horas. Quando estiver acordado e estável, eu mando alguém chamar vocês. Helena assentiu, aliviada, e sentou-se novamente, as pernas falhando. Júlia se sentou ao lado dela, pegando sua mão. Ele vai ficar bem. Você ouviu o médico. A cirurgia foi bem sucedida. Helena queria acreditar. Precisava acreditar. Mas uma parte dela, aquela parte que aprendeu desde cedo que a vida nem sempre dá finais felizes, tinha medo. Medo de que Eduardo morresse antes que pudessem ter uma chance de verdade. Medo de perder o pai que acabara de encontrar. Medo de ficar sozinha novamente. 2 horas depois, uma enfermeira veio chamá-las. Ele está acordado. Pediu por vocês. Helena e Júlia seguiram a enfermeira até a UTI, onde Eduardo estava deitado em uma cama cercada por monitores e aparelhos. Estava pálido, exausto, mas seus olhos se iluminaram quando as viu entrar. Vocês ficaram aqui o tempo todo? Helena se aproximou da cama, pegando a mão dele com cuidado para não puxar nenhum dos fios. Onde mais estaríamos? Eduardo sorriu fracamente. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Júlia ficou um pouco mais afastada, claramente desconfortável, mas ainda ali, presente. Como você está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, mas estou vivo, e isso já é alguma coisa. Eles ficaram ali, por alguns minutos, conversando baixo sobre coisas sem importância. O médico logo entrou e pediu para que elas deixassem Eduardo descansar. Prometeram voltar no dia seguinte e saíram, exaustas, famintas, emocionalmente esgotadas. Quando chegaram em casa, já era de madrugada. Marta estava acordada, sentada na sala escura. Levantou-se assim que as viu entrar. Como ele está? Vai sobreviver, disse Helena, sem muita emoção na voz. A cirurgia foi bem sucedida. Marta deixou escapar um suspiro de alívio. Graças a Deus. Helena passou direto por ela, indo para o quarto. Júlia hesitou, olhando para a mãe. Você precisa entender que vai levar tempo. Tempo para a gente processar tudo. Tempo para talvez perdoar. Mas por agora é melhor você nos dar espaço. Marta assentiu, voltando a se sentar no sofá. Júlia foi para o próprio quarto, deixando a mãe sozinha com seus arrependimentos. Os dias seguintes foram uma rotina de visitas ao hospital. Eduardo ia melhorando aos poucos, recuperando as forças, conseguindo ficar sentado por mais tempo, conversando mais. Helena passava horas ao lado dele, às vezes conversando, às vezes apenas em silêncio confortável. Júlia visitava todos os dias também, mas suas visitas eram mais curtas, mais formais. Ainda estava processando tudo, tentando encontrar seu lugar naquela nova dinâmica familiar. Foi durante uma dessas visitas que Eduardo trouxe à tona o assunto que todos estavam evitando. Helena, precisamos conversar sobre o que vai acontecer quando eu sair daqui. Helena, que estava folheando uma revista sem realmente lê-la, levantou os olhos.
O que você quer dizer? Quero dizer sobre nós, sobre nosso relacionamento, sobre como vamos navegar por isso. Helena fechou a revista, suspirando. Eu não sei, Eduardo. Honestamente, não faço ideia. Você é meu pai biológico, mas eu cresci sem você. Não tenho memórias de infância com você, não. Tenho anos de ligação afetiva. É tudo muito confuso. Eu sei, e talvez nunca deixe de ser confuso. Mas, Helena, eu não quero perder você de novo. Não quero deixar passar mais tempo sem fazer parte da sua vida. Então, o que você acha de começarmos do começo? Sem pressão, sem expectativas. Apenas dois estranhos que compartilham sangue, tentando se conhecer de verdade. Helena pensou por um momento. E os sentimentos que tínhamos, os que achávamos que eram românticos, mas não eram? Eduardo ficou sério. Eu pensei muito sobre isso, e cheguei à conclusão de que o que sentíamos era real, mas não era amor romântico. Era reconhecimento. Era nosso sangue chamando um ao outro. Era a conexão entre pai e filha que existiu desde sempre, mesmo quando não sabíamos. E confundimos isso com paixão porque não tínhamos contexto para entender o que realmente era. Helena assentiu lentamente. Faz sentido. E é um alívio, de certa forma. Porque significa que não somos monstros, apenas duas pessoas que se encontraram da forma errada. Exatamente. Então, o que você diz? Me dá uma chance de ser seu pai, não da forma tradicional, não como se você fosse uma criança, mas como uma amizade que pode se transformar em algo mais profundo com o tempo. Helena sorriu, e era um sorriso genuíno dessa vez. Tudo bem, vamos tentar. Nas semanas seguintes, enquanto Eduardo se recuperava, Helena começou a passar mais tempo com ele. Não apenas no hospital, mas depois que recebeu alta e foi para sua cobertura luxuosa na Avenida Paulista. Ele insistiu em que ela o visitasse sempre que pudesse, que conhecesse seu mundo, que deixasse ele fazer parte do dela também. E aos poucos algo bonito começou a surgir. Não era a relação tradicional de pai e filha, mas era algo especial. Eles conversavam sobre tudo, compartilhavam histórias, riam juntos, às vezes choravam juntos. Eduardo contava sobre os negócios, sobre como construiu tudo do zero. Helena falava sobre seus sonhos de trabalhar com moda, sobre como sempre teve criatividade, mas nunca teve recursos para perseguir essa paixão. Foi Eduardo quem teve a ideia. Por que você não volta a estudar? Faz uma faculdade de design de moda. Eu posso pagar. Helena hesitou. Não sei se me sinto confortável com você pagando tudo para mim. Helena, eu perdi 28 anos da sua vida. 28 aniversários, 28 natais, 28 conquistas que não pude celebrar. Deixa eu fazer isso por você. Não é caridade, é tentar compensar, mesmo que seja impossível compensar completamente o tempo perdido. Helena finalmente aceitou. E 3 meses depois da cirurgia de Eduardo, estava matriculada em uma das melhores faculdades de moda de São Paulo. Júlia também começou a se aproximar mais de Eduardo, embora de forma diferente. Ele a ajudou a conseguir um emprego melhor em uma empresa de eventos que pagava 3 vezes mais que a clínica de estética. E mesmo não sendo sua filha biológica, tratava-a com carinho e atenção, fazendo questão de incluí-la sempre que fazia algo com Helena. Marta foi a mais afetada por tudo. Helena e Júlia mantiveram distância dela por meses, falando apenas o necessário. Marta aceitou em silêncio, entendendo que tinha causado aquilo, que tinha destruído a confiança que levou anos para construir. Eduardo, surpreendentemente, foi quem acabou conversando com ela. Chamou-a para um almoço um dia, sem avisar as meninas. Por que você fez isso, Marta? Perguntou ele, assim que se sentaram em um restaurante discreto no centro de São Paulo. Por que mentiu por tanto tempo? Marta mexeu no guardanapo, sem conseguir olhar para ele. Porque eu tinha medo, Eduardo. Medo de perder Helena, medo de que você a levasse para o seu mundo e eu ficasse sozinha. Eu sei que parece egoísta, e é. Mas na época, parecia a única opção. Você era rico, poderoso. Eu era apenas uma empregada doméstica sem nada. Achei que se você soubesse da verdade, me tiraria minha filha. Você me subestimou.
Eu nunca teria feito isso. Nunca teria tirado Helena de você. Teria apenas querido fazer parte da vida dela, ajudar, estar presente. Eu sei disso agora. Mas na época, meu medo era maior que a razão. E quando você apareceu depois de todos esses anos dizendo que estava procurando sua filha, entrei em pânico. Vi como você e Helena se olhavam, vi a conexão entre vocês e tive certeza de que se você soubesse a verdade, ela te escolheria e me deixaria. Então menti. E transformei uma situação que já era complicada em algo impossível. Eduardo suspirou. Você destruiu muita coisa com essa mentira, Marta. Destruiu a confiança das suas filhas. Destruiu a relação entre Helena e eu, pelo menos no começo. Fez a gente sofrer de formas que você nem imagina. Eu sei, e vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Mas, Eduardo, por favor, me diz que um dia elas vão me perdoar. Que um dia vão olhar para mim sem essa mágoa toda. Eduardo olhou para ela, e havia compaixão em seus olhos, mas também firmeza. Não posso te dizer isso, Marta, porque não sei. Perdão é algo que se conquista com tempo, com arrependimento genuíno, com mudança. E só Helena e Júlia podem decidir se vão te perdoar ou não. O que posso te dizer é que você precisa parar de ter medo, parar de tentar controlar tudo, deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E talvez, só talvez, as coisas se resolvam. Marta assentiu, as lágrimas descendo pelo rosto. Obrigada. Obrigada por não me odiar completamente. Eu não te odeio, Marta. Estou magoado, sim. Zangado, sim. Mas não te odeio. Porque, no final das contas, você criou Helena sozinha por todos esses anos. Você a transformou na mulher incrível que ela é hoje. E por isso, eu sou grato. Mesmo com tudo o que você fez de errado, você fez muita coisa certa também. 6 meses se passaram. Eduardo estava completamente recuperado, voltando aos poucos aos negócios, mas com um ritmo mais lento, mais consciente de suas limitações. Helena estava adorando a faculdade, descobrindo um talento natural para design que nem sabia que tinha. Júlia estava feliz no novo emprego, fazendo novos amigos, se descobrindo longe da sombra da irmã. E Marta, aos poucos, estava sendo perdoada. Não completamente, e talvez nunca completamente, mas o suficiente para que as coisas ficassem menos tensas em casa. Foi em uma tarde de sábado, quando estavam todos reunidos na cobertura de Eduardo para um almoço, que Helena trouxe à tona o assunto que estava na mente de todos, mas ninguém tinha coragem de mencionar. Eu quero fazer um teste de DNA. O silêncio foi imediato. Todos a olharam surpresos. Eduardo foi o primeiro a falar. Você tem certeza? Helena assentiu. Preciso ter certeza absoluta. Preciso de algo concreto que prove que você é meu pai. Não porque duvide da palavra da minha mãe, mas porque preciso disso para mim. Preciso ver no papel, preto no branco, que somos pai e filha. Que tudo isso é real. Eduardo pegou a mão dela, apertando levemente. Então vamos fazer. Amanhã mesmo, se você quiser. E foi o que fizeram. No dia seguinte, foram a um laboratório particular e fizeram o teste. Levaria uma semana para o resultado ficar pronto. Foi a semana mais longa da vida de Helena. Não porque duvidasse da verdade, mas porque precisava daquela confirmação oficial. Precisava que fosse inegável, irrefutável. Quando o resultado chegou, Helena e Eduardo estavam juntos na cobertura dele. Ele abriu o envelope com mãos tremendo levemente e leu em voz alta. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Eduardo Almeida é o pai biológico de Helena Silva. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Era oficial, era real. Eduardo era seu pai. Ele a puxou para um abraço, e os dois ficaram ali, abraçados, chorando, finalmente permitindo-se sentir tudo o que haviam reprimido por tanto tempo. Não era um abraço de amantes, não era um abraço de estranhos. Era um abraço de pai e filha, puro, simples e profundamente verdadeiro. Depois que se separaram, Helena limpou o rosto, sorrindo através das lágrimas. Então, o que a gente faz agora?
Eduardo sorriu de volta. Agora a gente vive. A gente aproveita cada dia que tivermos juntos. A gente constrói memórias, cria tradições, aprende um sobre o outro. A gente faz o que todas as famílias fazem. A gente simplesmente é. E foi o que fizeram. Os meses se transformaram em anos. Eduardo ensinou Helena sobre negócios, sobre investimentos, sobre como gerenciar a fortuna que um dia seria dela. Helena ensinou Eduardo sobre leveza, sobre aproveitar os pequenos momentos, sobre amar sem medo. Júlia se tornou parte integral daquela nova família, não por sangue, mas por escolha. E Marta, lentamente, foi sendo integrada de volta, não da mesma forma que antes, mas de uma forma nova, mais honesta, mais verdadeira. Eduardo manteve sua promessa. Não morreu. Viveu mais 5 anos depois da cirurgia, 5 anos completos ao lado da filha que quase perdeu. 5 anos de aniversários, natais, jantares de domingo, conversas até tarde da noite. 5 anos de amor, de conexão, de família. Quando finalmente seu coração cedeu, foi tranquilamente, em casa, dormindo, com Helena ao lado segurando sua mão. Ela chorou, claro. Chorou pela perda, pela dor, pela injustiça de ter tido tão pouco tempo com ele, mas também chorou de gratidão. Gratidão por terem se encontrado. Gratidão por terem tido aqueles anos juntos. Gratidão por terem conseguido transformar uma situação impossível em algo bonito. No testamento, Eduardo deixou tudo para Helena: a empresa, os investimentos, os imóveis. Mas também deixou algo para Júlia, um fundo generoso que garantiria seu futuro. E para Marta, deixou uma quantia que permitiria que ela parasse de trabalhar e vivesse confortavelmente pelo resto da vida. Porque, como explicou na carta que deixou anexada ao testamento, família não era apenas sobre sangue, era sobre amor, sobre presença, sobre as escolhas que fazemos. Helena assumiu a empresa, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma, com sua habilidade para os negócios. Expandiu para a área de moda, criando uma linha de roupas que rapidamente se tornou sucesso nacional. Júlia foi trabalhar com ela, cuidando da área de eventos e marketing. E Marta, pela primeira vez na vida, pode descansar, pode viver sem medo, pode ser apenas uma mãe e uma avó, quando Helena, 3 anos após a morte de Eduardo, teve seu primeiro filho. A criança, um menino, recebeu o nome de Eduardo. Não em homenagem romântica, não em homenagem a um amor perdido, mas em homenagem a um pai, a um homem que, mesmo chegando tarde, chegou de verdade. A um homem que provou que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. A um homem que ensinou que família se constrói todos os dias com amor, paciência e verdade. E quando Helena olhava para o filho, segurando-o nos braços, cantando a mesma canção de ninar que Eduardo costumava cantarolar quando achava que ela não estava ouvindo, sabia que o ciclo havia se completado. Sabia que, apesar de tudo, apesar da dor e da confusão e dos erros, no final, o amor havia vencido. Não o amor romântico que pensaram sentir, mas algo muito mais profundo. O amor de família. O amor de pai e filha. O amor que transcende tempo, distância e até mesmo a morte. E era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de descoberta, perdão e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a revelação da verdade? O reencontro no hospital? Ou talvez o desfecho emocionante? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais impossíveis, o amor e a verdade sempre encontram um caminho. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai tocar sua alma e fazer você acreditar no poder das segundas chances.